Nessa aula nós vamos falar sobre as ações do vento e, claro, realizar todas as configurações pertinentes ao nosso projeto. E para isso, nós vamos clicar aqui no menu Estrutura, em Configurações, no item Projeto, em seguida em Vento. Logo aqui na janela de configurações do vento, nós vamos observar todos os itens que nós devemos ter um entendimento completo para que assim nós conseguimos realizar as configurações necessárias para o nosso projeto em questão. Porém, antes de realizar essas configurações, quero chamar a atenção e recomendar que você assista a aula extra, onde eu ensino todo o cálculo manual para a identificação de dois pavimentos, como é o caso, parecido aqui com o projeto que nós estamos dimensionando, de forma manual e aplicável em qualquer projeto estrutural, independente do software que você vier a fazer. Então, depois que essa aula acabar, se você ainda não assistiu a aula extra, assista, que eu recomendo fortemente, para que você tenha realmente um entendimento completo sobre cada uma dessas opções que nós estamos vendo aqui nessa tela. Obviamente, nessa aula, eu ainda vou apresentar isso para você, porém, lá na aula extra eu ensino todo o cálculo manual, todos os fundamentos necessários para a consideração da ação do vento nos nossos projetos, tá bom? Especificamente, nesse projeto, nós vamos falar agora nessa aula, ok? Para começar, velocidade básica do vento, onde nós temos aqui um valor pré-configurado de 30 metros por segundo e logo aqui à direita o mapa eólico do Brasil, o mapa das isopletas. Através desse mapa eólico, nós conseguimos identificar, através da região onde o nosso projeto será edificado, qual que será a velocidade básica que nós iremos adotar para o projeto em questão. Exemplo, eu posso estar aqui na região da Bahia, onde a velocidade básica do vento é de 30 metros por segundo. Na região aqui de Minas Gerais, predominantemente, também de 30 metros por segundo. Nessa região cinza e nessa região azul, conforme você pode observar nessa imagem. Se eu estiver numa região de litoral, por exemplo, aqui no sul do país, onde em algumas regiões o vento chega a 45 até 50 metros por segundo, então, de acordo com a região, é que eu vou estabelecer qual a velocidade básica do vento, ok? No caso desse projeto que nós estamos trabalhando, é uma situação, uma edificação real que foi executada na região, no estado de Minas Gerais. E por isso, eu vou considerar para esse projeto a velocidade média básica de 30 metros por segundo, ok? Analisado o mapa eólico do Brasil, aqui na velocidade média básica, eu mantenho aqui o valor de 30 metros por segundo. Se o seu valor estiver diferente, altere e mantenha aqui 30 metros por segundo, tá bom? Logo aqui embaixo, em aplicação do vento, nós vamos falar sobre o coeficiente de arrasto. Para isso, basta você clicar no item Forças Médias. Clicando aqui nesse botão, vai abrir para você a janela de forças devido ao vento. Por que eu falei coeficiente de arrasto? A força do vento ela é calculada basicamente com coeficiente de arrasto, uma área efetiva e uma carga de pressão dinâmica. O valor, uma incógnita chamada de Q, de acordo com a NBR 6123 de 1988. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a NBR 6123 de 1988 ela está sendo revisada. Então, possivelmente, em um curto espaço de tempo, pode ser que ela já entre em vigor, a norma já atualizada. Então, é importante que você acompanhe essa revisão da norma para que você sempre trabalhe com a norma mais atual. Em segundo, o coeficiente de arrasto, aqui no EBERIC, por exemplo, ele é calculado de forma muito fácil, muito simples, porque no EBERIC tem a opção de você realizar esse cálculo de forma automática. Porém, tanto na aula extra, quanto no nosso roteiro de cálculo, eu ensino a realizar esse cálculo manual, para que nós não fiquemos reféns do software, ok? E até mesmo para que a gente consiga conferir se o software calcula esse coeficiente de forma correta ou não. Obviamente, de acordo com a própria planta da nossa arquitetura, pode ser que os valores não sejam os mais reais possíveis. Por que eu falo pode ser? Se eu tiver uma arquitetura básica, toda fechada, aquele retângulo, aquele quadradão básico de um projeto qualquer de arquitetura, os valores tendem a ser os mais próximos possíveis do real, obviamente. Agora, se eu tiver algumas regiões vazadas, com aberturas na minha arquitetura, o software pode não considerar essas aberturas na ação do vento, considerar apenas uma fachada reta, sem qualquer abertura, e assim eu não consegui calcular de forma mais precisa
a força do vento. E, obviamente, o meu cálculo não ficaria o mais perfeito possível. Mas, claro, isso vai depender da arquitetura e, claro, das limitações dos próprios softwares para cálculos de estruturas, correto? Porém, quando a gente sabe fazer esse cálculo manual, nós já não ficamos tão reféns assim do software, e da mesma forma que ele permite que eu faça o cálculo automaticamente, ele permite que eu faça a atribuição dos valores que eu calculei manualmente, por exemplo. Eu consigo editar cada um desses valores de acordo com aquele cálculo manual que eu fiz. Se a minha arquitetura não exigir isso, se eu não tiver nenhuma abertura, não tiver grandes variações na minha arquitetura, eu posso ficar tranquilo e pedir para que ele calcule automaticamente o coeficiente de arrasto ou qualquer outro coeficiente, visto que eu não vou ter variações, significativas que podem prejudicar o dimensionamento do meu projeto. Sendo assim, nesse caso, eu deixo aqui habilitada a opção calcular coeficiente de arrasto automaticamente. Voltando aqui para o nosso roteiro de cálculo, foi simulado aqui a vista de projeção da nossa planta baixa do nosso projeto, 8,50 metros por 11 metros aqui em X, tá bom? 11 metros em X e 8,50 metros no eixo Y. O que você está vendo aqui são as larguras de faixa em X e Y da planta baixa da nossa edificação. Você pode conferir essas dimensões lá na planta baixa do térreo do nosso projeto de arquitetura, tá bom? Mais aqui abaixo, eu faço todo o cálculo do coeficiente de arrasto de forma manual, seguindo, claro, os critérios da NBR 6123 de 1988. Para realizar esse cálculo manual, a primeira coisa que eu preciso identificar é qual a característica do meu vento, se é um vento de alta ou um vento de baixa turbulência. E como que eu faço para definir isso? Basicamente, tanto na norma quanto o próprio ABERIC, ele pede para que eu especifique isso. Como que vai ser considerado o vento? De alta ou de baixa turbulência? E basicamente esse critério, essa escolha, é algo bem particular, bem individual de cada projetista. Porque quem vai definir isso vai ser você, de acordo com a sua interpretação do local onde será executado aquela obra. Por exemplo, eu separei aqui as imagens, algumas imagens, do local onde será executado essa obra, onde foi executado esse projeto. E basicamente, como você pode observar, na região onde essa obra foi edificada, é um loteamento que está ainda em fase de implantação de novas residências, e naquele momento onde foi feito o estudo, o projeto estrutural em si, não existia qualquer edificação em volta daquele lote, daquele terreno, onde a edificação do meu cliente seria executada. Ou seja, a ação do vento no projeto, na edificação do meu cliente, seria mais iminente. Não teria edificações em volta que serviriam como obstáculos até atingir a edificação do meu cliente. Se eu tenho um terreno aberto, onde vai ser executado a obra do meu cliente, e em volta dela não tem qualquer edificação, concorda que a ação do vento, o vento em si, ele vai ser mais incidente na minha edificação, vai atingir, vai impactar de forma muito mais direta do que se tivesse edificações em volta? Obviamente, nesse caso, eu devo considerar que o vento é de baixa turbulência. Agora, se eu tenho uma edificação onde em volta dela vai ter outras edificações de mesma altura ou até mais alta do que ela, que vão servir como obstáculos do vento até impactar a minha edificação que eu estou projetando, obviamente, nesse caso, eu considero o vento em alta turbulência. Porém, por que eu falo questão de interpretação? Aqui eu estou no loteamento, eu estou numa região aqui aberta, onde em volta do terreno da minha edificação, onde ela será edificada, será construída, não tem qualquer outra obra. Porém, isso a curto prazo. Porém, pode ser que depois de 2 meses, ou até mesmo depois que o cliente, ou mesmo um vizinho, veja que o meu cliente está executando a casa dele, ele queira fazer um projeto, queira executar também a obra dele, e assim, ao redor da obra do meu cliente, possa ter outras edificações. E assim, aquela consideração que eu fiz de baixa turbulência poderia ter sido de alta turbulência. Porém, a análise que eu quero fazer com você aqui agora é nesse momento, de acordo com o que você está enxergando. E nesse momento aqui, através dessa imagem, você observa que em volta da edificação ou do lote do meu cliente, onde será executado a obra dele, não tem outras edificações que possam atrapalhar o fluxo do vento. Nesse caso,
de acordo com essa situação, onde o vento vai ser mais incidente na edificação do meu cliente, que será edificada, obviamente, eu prefiro, claro, a critério de interpretação, considerar o vento como baixa turbulência, ok? Uma região aberta, onde o vento vai ser mais incidente na edificação do meu cliente. Sendo assim, aqui no EBERIC, em turbulência, eu peço para ele considerar um vento de baixa turbulência, ok? Aqui embaixo, nós temos duas opções, que é interessante, porém, no meu ponto de vista, não é aplicável. Por exemplo, adotar valor único para toda a estrutura. Quando eu marco essa opção, observe aqui nos coeficientes de arrasto, tanto para x quanto para y. Ele vai considerar um único valor, tanto para x quanto para y, óbvio. Em x tem o valor referente ao seu eixo, e a sua largura de faixa. Em y, o seu valor referente ao eixo e a largura de faixa. Porém, ele vai ser constante em toda a altura da minha edificação. É como se eu considerasse que a minha edificação fosse um caixote, com mesma largura em x, mesma largura em y, tá bom? E basicamente é assim que funciona. A torre da minha caixa d'água, por exemplo, ela é mais curta, as dimensões dela em x e em y, vista de planta, são menores do que a planta do térreo, por exemplo, as larguras de faixa do térreo. Então, é extremamente importante que você permita que o software calcule cada um dos coeficientes de arrasto de acordo com as suas larguras de faixa. E aqui embaixo dessa tabela, observe qual opção que está marcada. Usar fachadas do croquis. Então, ele já identifica, através do meu croquis, daquelas informações que eu lancei lá na modelagem da minha estrutura, e ele realiza esse cálculo de forma mais precisa possível, de acordo com as informações que eu determinei para ele, ok? E aqui embaixo, outra opção, logo abaixo de adotar valor único para toda a estrutura, eu tenho aqui arbitrar a altura total acima do solo. Qual que é a altura total da minha edificação acima do solo? Não é de 8,90 m? Por que eu iria alterar isso? Não vejo motivo para isso, principalmente aqui nesse projeto. Então, a menos que você queira adotar um valor que seja por escolha própria, tudo bem, sem problema. Agora, a forma mais correta que eu acredito é considerar o valor real para a altura da minha edificação, que são os 8,90 m. Por isso, essas duas opções aqui, como eu já citei, a primeira eu não altero, e a segunda também, em relação à alteração da altura total da nossa edificação, também ela não é alterada, ok? Aqui embaixo, em forças, nós conseguimos conferir cada um dos valores que foram previamente calculados pelo software, tanto de coeficientes de arrasto, quanto da força do vento, tanto em x quanto em y, tanto na menor largura de faixa, de 8,50 m, quanto na maior largura de faixa, de 11 metros. Ele faz esse cálculo automaticamente, tá bom? E aqui ele mostra para a gente as larguras de faixas que foram consideradas para cada uma daquelas situações, para cada um dos croquis que nós trabalhamos na modelagem da nossa estrutura. Olha aqui no térreo, a largura de faixa. Em x, 8,50 m, em y, 11 metros, tá bom? Lembrando que o software ele já faz o cálculo de acordo com o eixo. Então, o que indica aqui para mim? Só para não virar uma confusão aqui na sua cabeça. Você observa que, em relação aqui à fachada em x, o software considerou 8,50 m. Em relação à fachada em y, ele considerou 11 metros, ok? Quando nós fazemos o cálculo da ação do vento, o sentido que nós consideramos da ação do vento é ao contrário daquele eixo. Por exemplo, quando o vento está atuando aqui em x, qual que é a região da minha edificação que o vento vai impactar, vai atingir? Concorda que são os 8,50 m? Olha aqui, na horizontal. No caso, ele vai atingir em x a largura de faixa que está aqui na vertical. O mesmo vale para o eixo em y. Olhando aqui a projeção da minha edificação, eu tenho aqui 11 metros. Então, quando o vento atingir aqui o eixo y na vertical, ele estará atingindo a largura de faixa de 11 metros, que é o que o EBERIC considera aqui para a gente, tá bom? Fachada em x, o vento atinge aquela largura de 8,50 m, fachada em y, o vento vai atingir aquela largura de faixa de 11 metros. Porém, o cálculo manual é feito dessa forma.
De acordo com a página 20 da NBR 6123 de 1980, eu vou abrir aqui a norma para você observar isso. Página 20, nós temos aqui o ábaco para calcular o coeficiente de arrasto de acordo com o vento de baixa turbulência, que foi o que nós consideramos. De acordo com esse ábaco e de acordo com as dimensões da minha edificação, a altura L1 e L2, eu consigo calcular o coeficiente de arrasto para a minha edificação, tanto em X quanto em Y, tá bom? Se você preferir, você pode calcular isso de forma automática, utilizando o aplicativo de cálculo de coeficiente de arrasto do Dácio Carvalho. Eu vou mostrar para você como que funciona esse aplicativo, ok? Aqui no aplicativo do Dácio Carvalho, para o cálculo automático do coeficiente de arrasto, nós temos aqui entrada de dados, apenas 3 entradas de dados, onde nós temos o L1, L2 e o H, de acordo com a página 20, né, o ábaco da NBR 6123 de 88. A altura da nossa edificação é de 8,90 metros, ok? Vou introduzir esses dados em metros. O L1 é a dimensão perpendicular do eixo em análise. Se eu estou analisando o eixo X, então meu L1 vai ser de 8,50. Tranquilo? Perpendicular ao eixo em análise. O L2 de 11 metros. Primeiro, introduzir esses dados, depois eu peço ele para calcular. Observe que ele calculou para mim o coeficiente de arrasto de baixa turbulência de 1,04. No caso, coeficiente de arrasto em X, o eixo que eu estou analisando. No cálculo aqui do Eberic, olha o que ele calculou para mim. Coeficiente de arrasto para a planta de projeção, planta baixa do térreo, com largura de faixa de 8,50 por 11 metros, coeficiente de arrasto em X de 1,05, diferença de apenas 0,01. Então, basicamente, tanto o Eberic quanto o aplicativo está correto. No caso em Y, basta eu rotacionar o meu eixo, mandar calcular na direção do vento, girando a 90 graus. Clico no item girar 90 graus e automaticamente ele calcula para mim o coeficiente de arrasto, tanto para alta como para baixa turbulência. No nosso caso, nós consideramos o vento de baixa turbulência. Ele encontrou um valor, de forma automática, de 1,16. O Eberic, por sua vez, encontrou um valor de 1,17. Ou seja, tanto o Eberic quanto o software do Dácio Carvalho, né, de cálculo automático do coeficiente de arrasto, estão certos. A diferença aqui é muito pequena para falarmos que um está certo e o outro está errado. Então, nesse caso, eu posso confiar sim no Eberic para calcular o coeficiente de arrasto de forma automática. Força do vento, os demais itens aqui dessa tabela, serão calculados tanto em função do coeficiente de arrasto, quanto dos fatores, né, topográfico, fator de rugosidade, fator estatístico, que nós iremos ainda configurar nessa aula, tá bom? Então, o que eu quis mostrar para você, que nós conseguimos, né, ter confiança no cálculo automático aqui no Eberic, no caso, tá bom? E aqui no nosso material também tem um cálculo manual, de certa forma, né, os valores que nós encontramos para o coeficiente de arrasto. Se você faz esse cálculo de forma 100% manual, utilizando aqui o ábaco da página 20, concorda que esse valor vai ser ainda mais aproximado? Porque nós iríamos calcular e encontrar o coeficiente de arrasto no olhômetro. Então, nós não teríamos a mesma precisão de uma ferramenta computacional. Então, nós temos a opção de calcular isso 100% manual, utilizando o aplicativo de cálculo automático do Dácio Carvalho, ou então deixar que o Eberic faça isso de forma automática. Qualquer uma das formas, tenho certeza que os valores serão os mais próximos possíveis do real, tá bom? Entendido isso, vou clicar aqui em OK e retornar para a janela de configuração das ações do vento aqui no Eberic. Mais embaixo, aqui do item de aplicação do vento, nós temos o item topografia, o fator topográfico, que diz respeito às variações do terreno, do relevo do terreno onde será executado o nosso projeto. Nós encontramos as informações para configurar esse item na página 5 da NBR 6123. Aqui na página 5, você vai encontrar no item 5.2, fator topográfico, fator S1. O fator topográfico leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo: terreno plano ou fracamente acidentado, S1 igual a 1. Nós já vimos, né, e você pode conferir isso no seu projeto de arquitetura,
que o terreno onde será executado a nossa edificação é um terreno plano, até mesmo através das imagens que eu acabei de mostrar para você. Então, nesse caso, nós iremos adotar o fator topográfico, o S1, como sendo realmente igual a 1. Caso contrário, eu tenha um terreno acidentado, uma encosta, enfim. Se eu não tenho ali um terreno plano, eu vou ter que calcular esse meu fator topográfico de acordo com as diretrizes da NBR 6123. Em alguns casos, eu vou precisar de um levantamento topográfico. E esse levantamento topográfico é terceirizado com um profissional da área, tá bom? Sempre que você tiver uma região aí de morro, de talude, por exemplo, um terreno acidentado, tá bom? Claro, um terreno acidentado não com uma pequena variação, né? Uma variação considerável. Aí você tem que fazer o cálculo do ângulo e assim chegar no valor mais preciso possível desse fator de redução chamado S1, tá bom? Fator S1 encontrado aqui, no nosso caso, um terreno plano e adotado aqui no EBERIC, demais casos, S1 igual a 1, ok? Em tipo de análise, nós não calculamos a nossa obra ainda, nós temos aqui a opção de manter apenas o vento estatístico. Mais aqui em cima, à direita da nossa janela, edificação. Já envolve aqui o fator de rugosidade. Nós encontramos na página 8 e na página 9 da NBR 6123. Chegando aqui na página 8 da NBR 6123, rugosidade do terreno. Vai variar de acordo com 5 categorias. E nós temos que ler e interpretar a melhor categoria que se enquadra na nossa edificação. Nós temos categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Na categoria 1, por exemplo, nós temos superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. O grande barato aqui da norma é que ela nos dá exemplos. Por exemplo, categoria 1, mar calmo, lagos e rios, pântanos sem vegetação. O local onde será executada essa edificação se assemelha com aqueles exemplos? Obviamente que não. Então, aqui no EBERIC, nós temos basicamente essas 4 ou 5 categorias, na verdade, né? E ele diz para a gente, descreve cada uma delas. Porém, a diferença é que na norma, ela nos dá exemplos práticos, para que nós conseguimos assim ter uma interpretação ainda mais assertiva sobre qual categoria nós vamos adotar e enquadrar a nossa edificação. Por isso, eu sempre faço questão de mostrar, tanto no EBERIC quanto na norma, para a gente ter realmente um entendimento completo. Lembrando que na aula extra eu falo também sobre cada uma dessas opções, tá bom? Cada um desses itens, cada uma dessas categorias. Então, por mais que eu estou falando aqui com você nessa aula, aconselho fortemente, recomendo que você também assista a aula extra, ok? Categoria 2, terrenos abertos, em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. E aqui ele nos dá os exemplos, ok? Eu não vou me alongar muito aqui, até porque não faria muito sentido, né? Ficarmos perdendo tempo com algo que não vai ser tão relevante. O que eu quero que você leia, entenda e tenha uma boa interpretação sobre cada uma dessas categorias. Nós vamos aqui na categoria 4 e na categoria 5, especificamente, onde eu quero chamar a atenção, para não ter qualquer erro de interpretação nesse momento. Aqui na categoria 4, ela é a categoria que mais se assemelha para edificações residenciais, convencionais e edificações ou em regiões, né, urbanizadas. Nós temos aqui, na categoria 4, terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros, como se fosse ali regiões ou bairros residenciais de cidades, né, ou de regiões densamente construídas. E no caso do nosso projeto, é basicamente essa situação, onde nós temos uma cidade desenvolvida, né, uma cidade relativamente grande, não é uma cidade pequena, onde eu tenho um bairro residencial e as edificações em volta daquele meu projeto, daquela minha edificação, possuem basicamente
o mesmo porte, se assemelha com ela. Então, se enquadra, por exemplo, em um subúrbio densamente construído. O que eu quero chamar a atenção para você é que tanto aqui no EBERIC quanto na norma, existem alguns itens que podem gerar uma má interpretação, uma confusão. Eu tenho, por exemplo, categoria 5, terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados. Se eu estivesse, por exemplo, executando uma obra no centro de uma grande cidade, florestas com árvores altas, de copas isoladas, complexos industriais bem desenvolvidos, olha a cota média do topo dos obstáculos, de 25 metros, igual ou superior a 25 metros. A nossa edificação ela tem 8,90 metros. Então, eu tenho que ter um entendimento para que eu não possa, ou não corra o risco de fazer uma má interpretação e considerar uma categoria que não se aplica ou que não se enquadra para a minha edificação que vai ser edificada naquele local, tá bom? No nosso caso, em uma situação de forma mais geral, edificações residenciais localizadas em uma cidade, uma região urbanizada, basicamente a categoria 4, tá bom? Observe também a cota média do topo dos obstáculos. Isso nos ajuda a ter uma boa referência sobre a consideração de qual categoria nós vamos aplicar no nosso projeto. E para isso, nós vimos aqui, de acordo com a região, terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos passados, numa zona urbanizada, tá bom? Subúrbios densamente construídos de grandes cidades, cota média do topo dos obstáculos igual a 10 metros. Aqui no EBERIC, eu vou manter a rugosidade do terreno como sendo categoria 4. Aqui em cima, eu pulei aqui o primeiro item, maior dimensão horizontal ou vertical, menor que 20 metros, entre 20 e 50 metros, maior que 50 metros. A nossa edificação ela possui 3 dimensões. Vista de planta em X e em Y, 8,50 metros e 11 metros, analisando a planta do térreo, e 8,90 metros de altura, ou seja, nenhuma das 3 dimensões da nossa edificação possui uma dimensão superior a 20 metros. E por isso, obviamente, nós vamos considerar o item menor que 20 metros. Essa informação vocês encontram na página 9 da NBR 6123, entre classe A, classe B e classe C. São as classes de rugosidade. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros, classe A. Na classe B, toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. E na classe C, toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. Por isso, aqui no nosso caso, nós utilizamos a classe A. O EBERIC nem fala de classe, apenas um valor menor do que 20, entre 20 e 50 metros, maior que 50 metros. No nosso caso, como eu já disse, menor que 20 metros, tá bom? Último fator, o nosso fator estatístico S3, tá bom? Você encontra essa informação tanto aqui no EBERIC e aqui na norma na página 10. Logo aqui embaixo nós temos a tabela 3, valores mínimos do fator estatístico S3. No grupo 2, edificações para hotéis e residências. Ponto. A nossa edificação é residencial, então somente aqui nesse primeiro trecho, edificações para hotéis e residências, o nosso fator estatístico S3, para o grupo 2, o valor igual a 1, tá bom? Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, também o seu fator S3 é igual a 1 para o grupo 2. Aqui você vai identificar, através do fator estatístico, qual que é a finalidade da sua edificação. E através da finalidade da edificação, você vai adotar o grupo e o fator estatístico a ser considerado no seu projeto. No nosso caso, fator estatístico igual a 1, que é a opção que já está previamente marcada aqui no EBERIC. Uma coisa que eu já observei no EBERIC, que os valores previamente configurados dele são para edificações residenciais de pequeno porte. Você vai observar isso aqui ao longo de várias outras configurações. Basicamente, ele pensa sempre nesse caso, edificação residencial de pequeno porte. E os valores pré-configurados são para esses casos, ok? Verificação de conforto. Essa informação é bem relevante aqui para a gente, tá bom? E, na maioria dos casos, poucos fazem alguma alteração nesses dois itens, em probabilidade de ocorrência
e período de recorrência. Nós vamos encontrar esse item logo na página 10 também da nossa NBR 6123. Antes que eu me esqueça, aqui a razão de amortecimento crítico 0.02, eu vou abordar com você por último, tá? Vai ser o último item que nós vamos falar aqui dessa janela de configuração. Em verificação de conforto, esse probabilidade de ocorrência e período de recorrência está na página 10, aqui da NBR 6123, no item 5.4, fator estatístico S3. Olha o que ela fala para a gente. O fator estatístico S3 é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Segundo a definição de 5.1, a velocidade básica, V0, é a velocidade do vento, que representa um período de recorrência médio de 50 anos. A probabilidade de que a velocidade V0 seja igualada ou excedida neste período é de 63%. O nível de probabilidade 0.63 e a vida útil 50 anos adotados são considerados adequados para edificações normais destinadas a moradias, hotéis, escritórios, etc. Grupo 2. Nós vimos aqui na própria norma, na tabela 3, nosso grupo 2, fator S3 igual a 1 para edificações residenciais, para edificações normais destinadas a moradias. O EBERIC, talvez ele seja mais conservador e, por isso, ele considera uma probabilidade de ocorrência de 75% e não de 63%. Eu, particularmente, prefiro adotar aqueles valores recomendados e que a própria norma considera como sendo adequado. No caso, a probabilidade de ocorrência de 0,63 e período de recorrência não de 10 anos, mas de 50 anos. Aí você se pergunta, Vinícius, esses dois itens podem gerar uma grande economia para mim no meu projeto, já que ele vai considerar a ação do vento, e obviamente a ação do vento gera deslocamentos, e esses deslocamentos horizontais podem gerar um acréscimo de armadura, até mesmo de seção de concreto dos meus elementos estruturais? Sim. Agora, o que eu posso dizer para você é que não vai ser grande essa diferença, principalmente para o nosso projeto de edificação de pequeno porte, onde as ações do vento já são reduzidas. Porém, mesmo que não vai gerar para mim uma grande redução de consumo de materiais, seja de concreto, seja de aço, o que acontece é que ao longo de todo o nosso projeto, nós já adotamos diversos coeficientes de majoração, os coeficientes de segurança. Então, se aqui eu posso ter uma pequena redução, uma redução que seja muito significativa ou pouco significativa, já que é uma redução, por que não adotar isso nesse caso? Então, por isso, eu prefiro não ser tão conservador como o EBERIC é. Eu não estou deixando de seguir a norma, eu estou seguindo exatamente o que ela mostra aqui para mim, através de conceitos estatísticos, que o valor de 0,63 para a probabilidade de ocorrência e o período de recorrência de 50 anos são adequados, por que eu não posso seguir isso? Então, se aqui eu tenho a chance de ter uma redução, mesmo que pequena, por que eu não faria isso? Então, já que eu estou seguindo as prescrições da norma, eu prefiro não ser tão conservador como EBERIC e, por isso, adotar a probabilidade de ocorrência como sendo de 0,63 e o período de recorrência como sendo de 50 anos, tá bom? Para finalizar, o último item aqui dessa janela, razão de amortecimento crítico, 0.02. Se você clica aqui nos 3 pontinhos, ele diz para a gente qual o item da norma que aborda isso, onde você encontra na norma NBR 6123 de 88, tabela 19. Basicamente, você vai encontrar na página 35 da 6123. Aqui na página 35, parâmetros para determinação de efeitos dinâmicos. Claro, se você calcula o seu vento, o tipo de análise, como vento dinâmico, que nós vimos aqui nessa janela, que, por enquanto, está desabilitado para a gente, ok? Em função disso, e em função da nossa edificação, eu considero o valor para essa razão de amortecimento crítico, tá bom? E o que a norma chama na tabela 19, parâmetros para determinação de efeitos dinâmicos. Tipo de edificação, edifícios com estrutura aporticada de concreto, sem cortinas, sem parede de concreto, né? Basicamente, nós adotamos o valor de 0.02, que é o valor que o EBERIC está considerando aqui para a gente. Então, no nosso caso, é realmente uma estrutura aporticada de concreto armado, sem cortinas
e por isso eu tenho aqui o valor de 0,02. Isso aqui eu não vou alterar e vai depender do tipo da minha edificação, ok? Feito isso, cliquei aqui em OK e as minhas ações do vento estão devidamente consideradas para o meu projeto. Lembre sempre de salvar o seu projeto, ok? Se você utiliza a versão demonstrativa, lembre-se sempre de baixar através do link que eu deixo embaixo aqui de cada vídeo a aula, o arquivo da aula para você abrir e acompanhar sem qualquer problema, tá bom? E novamente, aconselho, recomendo que você assista a aula extra para você ter todo esse conceito, tudo isso que nós vimos aqui durante essa aula, tudo de forma muito mais fixada, né? Tudo de forma até mesmo mais palpável, para você ter realmente um entendimento completo sobre uma das principais ações que devem ser sempre consideradas no nosso projeto de estruturas, ok? As ações do vento, que não podem ser desprezadas. A norma fala para a gente que, independente da altura da edificação, em toda edificação, sendo de concreto armado, sendo metálica, vou falar basicamente de concreto armado, de acordo com a NBR 1118, nós devemos sempre considerar as ações do vento. Então, acredito que quanto mais conhecimento vocês tiverem nessa área, melhor para você, tá bom? Então, por isso, recomendo novamente que você assista a aula extra, caso ainda não tenha assistido. No mais, finalizamos aqui a configuração da ação do vento e na próxima aula daremos continuidade às demais configurações do nosso projeto.